Bom dia, alunos. Prova de português, assunto sujeito. Deem seu melhor. Piensa, piensa, piensa. Essa prova ensina. Fala, minha rabenzinha. E aqui, ó, tchai, e aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, aqui, ó. Criou a mentira, tintindo verdade. Ya está. A aula hoje é sobre o sujeito. Bem-vindos. Vamos apresentar uma definição. O que é o sujeito? É toda e qualquer expressão que se refere ao verbo. Como assim? Um exemplo, por exemplo, o controle quebrou. O que quebrou? O controle. Então, quebrou está diretamente relacionado ao controle. E ele é subdividido em 5 tipos. A gente tem o simples, em que o sujeito apresenta apenas o núcleo. O que é o núcleo? É a parte mais importante do sujeito. E ele nunca vem precedido de preposição. E tem tem o sujeito composto, que apresenta 2 núcleos, ou seja, numa oração de sujeito simples, por exemplo, seria a bolsa está pendurada na parede. Somente a bolsa e mais nada, é o núcleo do sujeito. No caso de sujeito composto, poderia ser a bolsa e o estojo estão sobre a mesa. Portanto, tem a bolsa e o estojo como núcleo do sujeito. No caso do sujeito oculto, ele não aparece explicitamente na oração. Como fomos muito mal na prova ontem. Fomos muito mal na prova ontem. O sujeito indeterminado também pode ser identificado através da sequência de verbo, preposição, pronome se e preposição de. Por exemplo, precisa-se de livros usados. A gente não sabe exatamente quem é o sujeito, ele está implícito. Mas existe, porque precisa-se de algo. Então alguém precisa. E o último tipo é a oração sem sujeito. Essa oração sem sujeito ela pode ser identificada através de eventos, de fenômenos da natureza, como choveu muito em Alagoas. Choveu muito em Alagoas. Esse é um exemplo de oração sem sujeito. Um outro exemplo seria tempo decorrido. Faz muitos anos que eu não vejo minha irmã, por exemplo. Oração sem sujeito, um outro tipo seria do verbo haver, do houve. Houve um escândalo na Praça dos Três Poderes, por exemplo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando da parte onde o professor Alan parou, agora vamos falar sobre outras partes do sujeito. Começando pelos determinantes, que são especificamente uma parte do núcleo do sujeito. São compostos normalmente por artigos ou pronomes. Um exemplo de determinante composto por um artigo é, por exemplo, os alunos. Nós temos o núcleo alunos do sujeito e nós temos o determinante os, que é um artigo. Já, por exemplo, com pronomes, nós temos, por exemplo, o sujeito meus amigos. Nós temos o sujeito meus amigos, onde amigos é o núcleo e meus é o pronome que serve como determinante desse sujeito. Prosseguindo agora, nós temos adjuntos adnominais, que, como o nome já dá para imaginar, são adjetivos, eles caracterizam o sujeito. Um exemplo de adjunto adnominal em um sujeito é carro vermelho. Nesse caso, nós temos o núcleo carro sendo modificado pela palavra vermelho. Continuando por último, nós temos complementos nominais. Eles vêm com o intuito de completar o sentido da oração. Nesse caso, nós podemos ter exemplos como nós temos a oração, a necessidade de estudo é grande, onde o sujeito é a necessidade de estudo, com o núcleo necessidade e complemento nominal de estudo. Prosseguindo aqui, nós temos alguns exemplos retirados de textos e produções midiáticas. No primeiro exemplo, temos um trecho retirado do poema Verbo Ser, de Carlos Drummond de Andrade. Nessa oração, nós temos um claro exemplo de sujeito oculto. Nela diz: tenho de mudar quando crescer? Observe o verbo no início da oração. Ele está conjugado na primeira pessoa do singular. Logo, eu tenho de mudar quando crescer, classificando assim como sujeito oculto. No segundo exemplo,
temos uma narração retirada do anime de 2011, Hunter x Hunter. Nela diz: Gyro finalmente entendeu. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. Para analisar esse sujeito, primeiro precisamos identificá-lo. E aí é que mora uma pegadinha. O finalmente não participa do sujeito. Ele pode ser confundido como, por exemplo, como um complemento nominal, já que ele supostamente aumenta o sentido da frase, da oração. Porém, o finalmente diz, no entanto, a respeito sobre o entendeu. Ele é um adjunto adverbial, ele faz parte do predicado. Nesse caso, então, o sujeito é apenas Gyro, que é um sujeito simples. Prosseguimos agora para a resolução de questões. Partindo para a resolução de questões sobre o sujeito, temos a primeira questão, o FR 2006. A questão apresenta um texto que visa conscientizar sobre o início de doenças raras. Mas partindo logo para a pergunta, vemos aqui: qual das alternativas a seguir apresenta a análise sintática correta, entre parênteses, do termo destacado em negrito? Olhando aqui as respostas, temos aqui letra A. Para ser considerada rara, a condição deve afetar um número restrito de pessoas em comparação com a população geral. Primeiramente, temos que identificar aqui que nessa questão, o verbo principal da questão é o deve afetar. Olhando para ele, temos que fazer a pergunta: o que deve afetar um número restrito de pessoas em comparação com a população geral? Isso claramente é a condição. Com isso, a condição é o sujeito, já que é ela que pratica a ação do verbo. Com isso aqui de cara, temos que que a resposta correta é a letra A. Então, podemos automaticamente anular a restante. Aqui na questão B, temos que o objeto é direto, e isso está incorreto, até porque o quadro também é um sujeito. Na questão C, não é um adjunto adverbial, e na questão D, também não é um adjunto adnominal. Partindo para a segunda questão, temos um texto que fala sobre humanidade e meio ambiente. Mas, indo para a questão, temos aqui: assinale a alternativa que apresente uma análise correta sobre a estrutura sintática da oração na biosfera há milhões de seres. Aqui o mais importante, novamente, é observar o verbo. Aqui temos o verbo a. Ele aqui dá o sentido de haver. Portanto, ele é considerado impessoal. Com isso, a oração não tem sujeito, já que ele é impessoal. Com isso aqui já podemos marcar a letra D, claramente, porque a oração representa verbo transitivo direto, não é. O núcleo do sujeito é biosfera, também não é. O objeto direto é milhões de seres, também não. Então, só resta D. Trata-se de uma oração sem sujeito.